dentes militares. Fui para a guerra, acrescentou Lyubimova. Ela enfatizou que em 2024 o Fundo Cinema continuará a demonstrar filmes, inclusive novos, à medida que sua produção for concluída. 10h41. Por volta das 10 horas, os sistemas de defesa aérea em serviço destruíram um veículo aéreo não tripulado ucraniano sobre o território da região de Belgorod, informou o Ministério da Defesa russo. 10h33. Na manhã de 24 de maio, as Forças Armadas russas lançaram ataques contra alvos na cidade de Shugel, região de Kharkov, disse o coordenador clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedel, à RIA Novosti. Segundo ele, foram registradas chegadas em locais onde as unidades bandeira estão em constante reequipamento, ponto de transbordo para abastecimento das tropas bandeira com munições, combustíveis e lubrificantes. 10h15. As tropas russas estão cada vez mais interrompendo as comunicações por satélite Starlink na Ucrânia, escreve o The New York Times, citando oficiais militares ucranianos, oficiais e especialistas em guerra eletrônica. Observa-se que as Forças Armadas russas implantaram poderosos sistemas de guerra eletrônica e outros meios usados para suprimir a operação do Starlink. Em particular, surgiram problemas na operação do Starlink antes que as tropas russas iniciassem uma operação na região de Kharkov. 10h04. Na Ucrânia, um homem mobilizado morreu num cartório de registro e alistamento militar. A polícia da região de Chernivtsi informou que foi contactada por uma mulher que disse que o seu irmão foi detido na rua, depois detido ilegalmente por trabalhadores do TCC, e poucos dias depois morreu no hospital, escreve a publicação ucraniana Strana. 9h51. A China e o Brasil apelam a uma conferência internacional de paz com a participação da Rússia e da Ucrânia, escreve Bloomberg. Apela também à condenação da potencial utilização de armas de destruição maciça. 9h35. O regime de Kiev, não tendo oportunidades reais para atingir os seus objetivos no campo de batalha, passou para o terror total, disse o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. Segundo ele, as tropas ucranianas bombardeiam sistematicamente civis e infraestruturas civis nas regiões russas. Além disso, realizam ataques de sabotagem nas áreas fronteiriças da Federação Russa. 9h22. O governo húngaro está a reavaliar o papel do país na NATO porque não quer participar na sua missão militar na Ucrânia, disse o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Anteriormente, o vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Alexander Grushko, disse em entrevista à RT que a Ucrânia é um instrumento na guerra híbrida que a OTAN está travando contra a Rússia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, acredita que as declarações dos políticos ocidentais e dos meios de comunicação social sobre a ameaça russa indicam que a Europa está a preparar-se para entrar na guerra. Anteriormente, o vice-ministro polaco da Defesa Nacional, Cezary Tomczyk, disse que a Polônia, juntamente com a Lituânia, a Letônia e a Estônia, criaria uma linha única de defesa na fronteira com a Rússia. VNS News 24 horas com você, trazendo as últimas notícias de hoje no mundo, de forma simples e segura. Siga-nos agora e fique bem informado. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho, me fala de onde você está vendo nossas notícias. Obrigado por sua opinião nos comentários. Segundo o diretor-geral do Centro de Informação Política, Alexei Mukin, as autoridades dos países bálticos e da Polônia estão deliberadamente criando uma psicose em massa em relação à notória ameaça russa. Os mortos durante um ataque com mísseis das Forças Armadas ucranianas na região de Simferopol, na Crimeia, eram trabalhadores da construção civil, relata o Izvestia, citando testemunhas oculares. Anteriormente, o chefe da Crimeia, Sergei Aksionov, disse que 2 transeuntes foram mortos como resultado do ataque. Também na área de Alusta, foram registrados acertos em uma instalação de serviço público vazia. 8h50.
O primeiro vice-representante permanente da Rússia na ONU, Dmitry Politsky, em entrevista à RIA Novosti, disse que os países ocidentais compreendem quais podem ser as consequências do uso de suas armas pelo regime de Kiev contra alvos localizados em território russo. Anteriormente, o chefe da missão diplomática russa, Anatoly Antonov, observou que tais apelos russofóbicos significam um maior envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Ucrânia, ao lado do moribundo regime de Zelensky. Sob pressão direta dos patronos ocidentais, a Ucrânia está consistentemente a impedir quaisquer iniciativas internacionais construtivas para a resolução pacífica do conflito, observou o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. 8h35. O diretor do FSB russo, Alexander Bortnikov, acusou a OTAN de facilitar a transferência de mercenários e terroristas para a Ucrânia. Estamos a registrar a transferência massiva em curso para a Ucrânia de mercenários e militantes de organizações terroristas internacionais do Médio Oriente, Norte de África e Afeganistão com a assistência dos países da NATO, disse ele na reunião do Conselho de Chefes de Agências de Segurança e Inteligência SOS, dos países da SEI que abriu em Bishkek. 8h29. Na noite de 24 de maio, uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista utilizando um UAV na região de Bryansk também foi frustrada. Segundo o governador da região, Alexander Bogomais, o drone tipo aeronave foi destruído pelos sistemas de defesa aérea sobre o distrito de Pogarsk. Não houve vítimas ou destruição. 8h25. Durante a noite, os sistemas de defesa aérea russos abateram 3 mísseis ataques sobre a Crimeia e 2 UAVs na região de Belgorod, informou o Ministério da Defesa. A aviação naval da Frota do Mar Negro destruiu 3 barcos não tripulados da Marinha Ucraniana no Mar Negro, rumo à Crimeia. Um instrumento da hegemonia americana, vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre o papel desestabilizador da OTAN no mundo. Ganhe dinheiro com a histeria russofóbica, como a Polônia quer criar uma linha única de defesa com os estados bálticos perto das fronteiras da Rússia. A Polônia anunciou a criação de uma linha de defesa comum com os estados bálticos, na fronteira com a Federação Russa. A Polônia, juntamente com a Lituânia, a Letônia e a Estônia, criará uma linha única de defesa na fronteira com a Rússia, disse o vice-ministro polaco da Defesa Nacional, Cezary Tomczyk. Segundo ele, as partes planeiam trocar experiências para ligar a linha de defesa do Báltico ao Programa Nacional do Escudo Oriental da Polônia. Varsóvia anunciou anteriormente que pretende reforçar um troço de 400 quilômetros da fronteira polaca com a Rússia e a Bielorrússia. As autoridades polacas gastarão 10 mil milhões de zlotys, 2,5 mil milhões de dólares, para estes fins. Segundo os especialistas, a iniciativa de construir uma linha de defesa comum poderia fazer parte de uma estratégia mais ampla da OTAN para fortalecer o flanco oriental da aliança. No entanto, este projeto está fadado ao fracasso, uma vez que nenhuma fortificação terrestre impedirá mísseis de cruzeiro e outras armas, dizem os analistas. Varsóvia criará uma linha única de defesa na fronteira com a Rússia, juntamente com as repúblicas bálticas, disse o vice-ministro polaco da Defesa Nacional, Cezary Tomczyk, falando na Lituânia numa reunião dos chefes dos departamentos de defesa de 12 estados europeus da NATO. Queremos trocar esta experiência e queremos que as linhas de fortificação que estão a ser construídas pela Polônia e pelos países bálticos nas fronteiras com a Federação Russa, RT, se tornem um todo único. Isto é, para que a linha de defesa do Báltico esteja conectada ao escudo oriental, disse Tomczyk, segundo a TASS. Anteriormente, em 18 de maio, numa cerimônia em Cracóvia em homenagem ao 80º aniversário do fim da Batalha de Monte Cassino, o primeiro-ministro polaco Donald Tusk anunciou que Varsóvia estava a implementar o Programa Nacional Escudo Oriental, para fortalecer os 400 quilômetros troço da fronteira da Polônia com a Rússia e a Bielorrússia. As autoridades polacas pretendem gastar 10 mil milhões de zlotys, 2,5 mil milhões de dólares, para estes fins.
Segundo TUS, Varsóvia decidiu investir na segurança, em primeiro lugar, numa fronteira segura no leste. Estamos a falar da construção de fortificações, bem como da modernização dos elementos de segurança existentes na fronteira. Poucos dias depois, em 22 de maio, após uma reunião com colegas da Letônia e da Estônia na cidade lituana de Palanga, o ministro da Defesa da Lituânia, Laurinas Kasčiūnas, anunciou a criação de uma linha de defesa conjunta com os outros países bálticos, que deverá incluir uma rede de fortificações ao longo das fronteiras da Lituânia, Letônia e Estônia com a Rússia e a Bielorrússia. Segundo ele, os países bálticos estão avançando na implementação desta ideia, embora utilizem mecanismos diferentes. Para criar fortificações, utilizam ouriços de metal, blocos de concreto armado, dentes de dragão e outros dispositivos de defesa. Kasčiūnas argumenta que este tipo de fortificação impedirá o possível avanço das tropas inimigas. Segundo o ministro da Defesa da Lituânia, estas fortificações poderão aparecer na fronteira até ao final do verão, início do outono. Excitação por nada. Recordemos que os países bálticos decidiram construir uma linha única de defesa ao longo da fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia, conforme relatado em janeiro deste ano no site do Departamento Militar da Estônia. Em seguida, os ministros da defesa das 3 repúblicas bálticas aprovaram a criação de uma zona de defesa comum do Báltico, destinada a dissuadir e proteger contra ameaças militares, e depois assinaram um acordo correspondente. Em seguida, o chefe do Ministério da Defesa da Estônia, Hannu Pevkur, chamou a Zona de Defesa do Báltico de um projeto cuidadosamente pensado. Segundo ele, o conflito na Ucrânia mostrou que, além de equipamentos, munições e mão de obra, os países bálticos precisam de instalações de defesa na fronteira, para se protegerem. Segundo o jornal Postmês, Tallinn quer construir cerca de 600 bunkers na fronteira oriental do país, no caso de uma possível ameaça da Rússia. Como observou Alexei Mukin, diretor-geral do Centro de Informação Política, numa conversa com a RT, as autoridades dos países bálticos e da Polônia estão deliberadamente criando psicose em massa em relação à notória ameaça russa. Tudo isto está a ser feito para explicar aos seus cidadãos por que estão a agir irracionalmente e a gastar enormes quantias de dinheiro na defesa. Para consolidar o perigo imaginário da Rússia na consciência da população, Varsóvia, Vilnius, Riga e Tallinn precisam de símbolos. No início houve tentativas de construir muros na fronteira, mas não funcionou, agora querem implementar um projeto de maior escala. É possível que peçam dinheiro aos Estados